Oi, gente. Eu tenho compartilhado aqui com vocês um pouco do que tem acontecido comigo. E graças a Deus eu tenho recebido muitas mensagens, muita gente orando por mim. E as informações ficaram picadas, né? Em stories picados. E tem bastante gente que não conseguiu acompanhar tudo o que aconteceu. E muita coisa também eu não me senti muito à vontade para dizer, só fui aprendendo a lidar com isso com o tempo. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para deixar tudo registradinho num lugar só. Já tinha um tempo que eu sentia dor no quadril. E já tomei anti-inflamatório, resolvia. E fui deixando pra lá, porque eu achei que era uma questão de sobrepeso e falta de atividade física, né? Até que dia 1º de junho do ano passado, eu caí de própria altura e fraturei o fêmur, o colo do fêmur. Eu não me lembro se eu escorreguei, se eu tropecei, eu não entendi o que aconteceu. O fato é que eu senti muita dor, não consegui levantar sozinha, e aí me levaram pro UPA. De lá eu fiz o raio-x, que também não me lembro de ter feito esse raio-x, porque eu tava sentindo muita dor. E lá o médico já disse que o caso seria cirúrgico por causa do tipo de fratura, né, e o local da fratura. Aí eu fui transferida pro Hugo. Lá eu fiquei alguns poucos dias e saiu uma vaga pra mim no CRER, que foi onde eu operei. Os médicos já diziam que esse tipo de fratura não é uma fratura comum para uma pessoa na minha idade, sem uma doença pré-existente. E chegaram a me questionar se isso tinha acontecido como eu realmente tinha dito, né? Uma queda de própria altura, pelo fato de ser muito incomum. E fiz a tomografia, fiz outro raio-x lá, e de fato era uma fratura no colo do fêmur, e foi encaminhada para cirurgia. Fiz a cirurgia. A princípio, o médico fez uma incisão, assim, na parte anterior da coxa, para ver se seria possível fazer cirurgia por ali, mas não foi possível e foi aberto na lateral. Fiz a cirurgia e, enquanto eu aguardava a alta, o médico chegou e disse que eu não poderia ir para casa, porque a minha prótese tinha luxado. E aí eu já fiquei para a próxima cirurgia e fiz a segunda cirurgia. Fiquei na UTI para ser melhor assistida e vim para casa. Mais ou menos umas 2 semanas depois, eu voltei para o retorno com o médico. Nessa segunda cirurgia, a cicatriz de cima, ela já tinha dado sinais de infecção, né? Voltei para o médico e, de novo, o raio-x mostrou que a prótese tinha luxado. De lá eu já fiquei de novo para a cirurgia. E fiz essa outra cirurgia. Com essa já seriam 3 tentativas para a colocação da prótese. E aí, de novo, fiquei na UTI, foi uma cirurgia um pouquinho mais complexa, né? E colocou sonda para eu não ficar me movendo muito, e para não me mover, na verdade, né? Desde a segunda cirurgia, quando eu vim para casa, os meus movimentos eram mínimos. Eu sentava para comer na cama e me levantava para tomar banho uma vez por dia. Me levantava assim, na cadeira de banho, né? Eu nem ficava em pé. Tudo para a prótese não deslocar. Mas ela deslocou. Fiz a terceira cirurgia, que também deslocou. E nessa terceira cirurgia, eu fiz a cirurgia de manhã. De noite eu fiz o raio-x e a prótese já tinha deslocado. E o médico me falou que não seria bom tentar outra vez, por causa do risco, né, de cirurgia no mesmo local, tantas vezes em um curto espaço de tempo. E aí eu fiz a cirurgia para retirada da prótese, que no começo era o meu grande medo, sabe, tirar a prótese e ficar na cadeira de rodas. Só que aí nessa altura eu já temia uma infecção maior, né, alguma coisa mais complicada. Tiramos a prótese, voltei para casa e continuei acamada, né, com todo aquele processo. E a ferida cicatricial, ela começou a ficar, a ferida cirúrgica, desculpa, começou a soltar muita secreção, muita secreção. Voltei no médico, depois dado espaço de tempo, né, e ele mandou tirar os pontos, tirei os pontos e voltei para casa.
Só que aí, por causa dessa secreção, eu entrei em contato com um outro médico que me passou um antibiótico e eu comecei a tomar. Passaram em alguns poucos dias, saiu uma carne para fora da minha perna, que foi crescendo com o passar do tempo, né, dos dias. E aí, eu acho que uns 2 dias depois, eu fui pro hospital de novo. E lá eu já internei de novo, foi avaliado, e eles disseram que eu precisaria fazer uma cirurgia de debridamento para limpeza por causa da infecção. Fiz essa 5ª cirurgia. Foi um prazo aí de 1 mês e meio. Eu fiz 5 cirurgias no quadril. E aí depois desse momento, né, da 5ª cirurgia, eu continuei acamada, a ferida começou a melhorar, graças a Deus, mas ainda assim foi um processo assim de ficar sempre acompanhando para ver coloração, né, o aspecto da ferida, e foi dando tudo certo. Comecei a tratar a infecção, acho que foi na 5ª ou na 4ª cirurgia que eu fiz no hospital. O médico de lá me passou um antibiótico para tratamento dessas bactérias que tinham sido vistas na coleta, na cultura, durante a cirurgia. E comecei esse tratamento com a infecto. Depois que eu saí do hospital, continuei o tratamento. E ela me pediu, em uma altura lá que os exames melhoravam, de repente pioravam de novo, ela me pediu uma tomografia. E lá, nessa 2ª tomografia, foi visto que eu tenho um tumor ósseo benigno. É um osteocondroma céssio. E ele enfraqueceu, né, o osso. É o que parece. Tinha um lá no encaixezinho, no acetábulo, com a cabeça do fêmur. E eu caí em cima e quebrou. Aí, nesse momento, eu tô caminhando pra alta com a infecto, graças a Deus. Eu tive uma anemia muito forte, que também já tá controlada, tá leve, bem leve. E agora, o próximo passo é uma consulta, um tratamento com um ortopedista, o oncologista ortopédico, para ele fazer os exames e ver qual que é o próximo passo para o tratamento do problema, né? E aí, estando tudo bem, a previsão é que eu faça uma nova cirurgia de colocação de prótese. Preciso aí de uma prótese especial, porque pela quantidade de vezes que a minha prótese luxou, sem um motivo aparente, e porque durante a cirurgia é feita uma raspagenzinha no osso, né? E aí, por causa da quantidade de vezes que foi raspado, fez um buraquinho no meu osso, e aí eu preciso de uma prótese que permite um contato menor. E agora estamos desse jeito. Eu comecei a fazer fisioterapia, já tem aí uns 4 meses, vai fazer uns 4 meses, eu acredito, que facilitou bastante a minha vida, a questão de confiança, sabe? Porque é conhecer de novo o meu corpo, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz de fazer. E força muscular tem melhorado bastante, porque eu perdi muita força. E tô caminhando nisso, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo encostar o pé no chão, colocar um pouquinho mais de peso na perna. Não ando. Ainda preciso de ajuda para fazer coisas simples, né? Mas eu já consigo me virar em muitas outras coisas, que é uma grande vitória. E esse é o processo que eu tenho passado. E cada dia é um aprendizado novo, né? Teve suas batalhas, mas também tive grandes alegrias com coisas muito poucas, coisas muito pequenas. E é isso. Ficou aí pra mim
Uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que é importante dar atenção para os sinais que o nosso corpo dá, né? Talvez se eu tivesse investigado essa dor antes, não teria chegado ao ponto em que chegou. Mas isso aí ainda cabe algumas investigações e eu venho mantendo vocês informados de tudo. E eu agradeço muito pelas mensagens, pelo apoio. Eu sei que tem bastante gente orando por mim e eu acredito muito na eficácia dessas orações.